secretário. Eu fui dar uma olhada em entrevistas anteriores, o senhor deu. Achei uma interessante, eu estava conversando com uma apresentadora, salvo engano, da Jovem Pan, e acho que ela pergunta para o senhor como é que o senhor define o bolsonarismo, né? E o senhor fala, uma seita, um culto. Dada a qualidade da representação e a proximidade, talvez, de algumas bandeiras, ou pelo menos retoricamente, né? Porque eles tiveram um período no governo e aplicaram, inclusive o senhor falou, por exemplo, do Paulo Guedes, né? Muito pouco daquilo que se propuseram a fazer, pelos motivos mais variados. Eu posso até colocar a pandemia aí no meio para poder dar uma ajuda, mas, de fato, a retórica era uma e o comportamento foi outro. Eu queria entender um pouquinho quais são os pontos de contato entre o MBL, o Missão e o bolsonarismo, né? E como é que o senhor acha que dá para, digamos, resgatar? Ou 35% do país foi e não volta mais? Não, começando pelo final, 35% não são bolsonaristas, né? Uma coisa é você declarar Qual é voto. A sua conta? Uma coisa... Não sei exatamente, Dani, mas eu tenho certeza que 35 não é, porque é uma proporção muito grande da população. E uma coisa é você declarar voto no Bolsonaro, outra coisa é você ser bolsonarista, né? Outra coisa é você ser, digamos assim, um militante, né? Você defender, querer espalhar a palavra, querer converter voto, querer espalhar conteúdo. Das pessoas, primeiro, a gente sempre precisa ter em mente que é uma minoria da população que acompanha a política todos os anos, né? A maior parte só em ano par e em alguns meses desses anos pares, né? Então, não acredito que seja 35%. Eu acho que desses 35% que você coloca, a maioria seja antipetista, né? E eu acho que é um dos pontos também da estratégia do Renan, mostrar para a grande massa antipetista que ele é a candidatura viável para derrotar o Lula e que o Flávio perde em qualquer cenário, né? Então, esse é o primeiro ponto. Em relação ao começo da sua pergunta, eu acho difícil colocar pontos de convergência num projeto que não é baseado em programa, que não é baseado em ideias. Porque, como eu disse para você, aliás, como eu disse nessa entrevista que você citou, o bolsonarismo ele é um culto à personalidade. Então, ideário liberal, que sempre foi colocado ali, simbolizado pelo Paulo Guedes. No último ano teve a PEC Kamikaze, que todos os bolsonaristas votaram junto com os petistas. Então, peraí, qual que é o pensamento econômico? Porque uma coisa é diametralmente oposta da outra. E as duas foram colocadas e as duas foram a voto. O enfrentamento à corrupção, né? Na hora de votar afrouxamento da lei de improbidade administrativa, os petistas votaram junto com os bolsonaristas. Na hora de votar a PEC da vingança contra o Ministério Público, os petistas votaram junto com os bolsonaristas. Então, é difícil você traçar convergências ou divergências pontuais em algo que não está calcado. Não existe o livro azul do bolsonarismo, né? Então, não tem como fazer esse confronto. O confronto que nós fazemos, naturalmente, como eu defini como um culto à personalidade, nós não somos um culto a uma personalidade, né? Hoje o Renan é candidato, amanhã pode ser outro candidato. Hoje, o Livro Amarelo é esse. A ideia com o Instituto Livro Amarelo, que é a fundação do partido, é atualizar o livro todos os anos. Então, a fidelidade está na construção do programa, né? E o que será exigido, e agora eu fui eleito presidente do Conselho de Ética do partido, o que será exigido, obviamente, do ponto de vista ético, enfim, inquestionável, qualquer um que tenha roubado, cometendo um crime, seja condenado, será, primeiro, suspenso liminarmente por mim e depois o Conselho vai expulsar em votação. Mas o nosso sarrafo é maior. Nosso sarrafo ele é ideológico, né? Não basta ser honesto, você precisa cumprir o nosso programa. Se você não cumprir o nosso programa, você também vai ser suspenso. Eu queria ouvir o senhor sobre um assunto. O Renan Santos esteve na Globo News semana passada, né? Foi muito cobrado a respeito de falas que ele já fez, gravou inclusive, que eram falas minimizando, para dizer um mínimo, né? Traçando um cenário onde era possível brincar com a ideia de um estupro, né? Ele respondeu, explicou que era uma fala da qual ele se arrependia profundamente, não faria, deu contexto, mas enfim, a pergunta da Andréa Sadi foi: o senhor acha que dá para brincar com estupro? E ele respondeu. Há um segundo nome de bastante relevância no Missão, que é o ex-deputado estadual Mamãe Falei, que viveu um episódio também misógino, para dizer o mínimo, né? Ele foi gravado, provavelmente por alguém próximo,
Não, dizendo... ele se gravou, né? Não é isso? O áudio dele próprio. Encaminhou o áudio, né? Ele mesmo se gravou. Mas deve ter mandado aquilo para alguém que ele goste, né? Eu não sei, sim, claro. Não, porque assim, exato, não, claro. sabe, não sei Ele se mandou no grupo do motocross. Ao perigo, isso, enfim. Eu vou repensar a minha fala sobre a capacidade de brincadeira. Pois não foi a coisa mais, mais inteligente do mundo. Bom, mas voltando aqui, misógino, né? Para dizer o mínimo, ele basicamente disse que era fácil, falando português claro, né? Comer as ucranianas, que ele tinha ido lá fazer ainda um negócio para entender qual era da guerra, né? Mas voltou com essa. Era fácil comer porque as ucranianas, as mulheres do leste europeu, porque elas eram pobres. Custou o mandato dele. Recentemente, uma figura de proa no bolsonarismo mais radical, o Paulo Figueiredo, defendeu a ideia de que as mulheres votam mal, em especial as solteiras, porque as casadas tendem a seguir o voto do marido. Então, a partir daí, se criou uma espécie de debate sobre direito feminino ao voto. Eu não imaginei que veria isso no Brasil em 2026, estamos vendo. Falta respeito às mulheres no MBL, no Missão, preocupa o senhor ou o partido que duas das figuras mais importantes para fundá-lo, tal qual ele é hoje, tenham incorrido nesse tipo de retórica? Eu acho que houve episódios infelizes, mas não existe institucionalmente ou sistematicamente ou deliberadamente nenhum tipo de desrespeito às mulheres, mesmo porque, enfim, cada vez mais o movimento é construído e é formado por mulheres, e eu acho que isso tem sido até natural do nosso crescimento de um movimento que começa jovem e masculino e avança principalmente no início para mulheres mais velhas, mesmo porque a gente vê que a tendência das mulheres mais jovens é ir mais à esquerda, né? Mas há um crescimento feminino de maneira geral. Dentro do MBL, a vanguarda, né, acaba sendo mulheres mais jovens, né? As mais velhas acabam estando mais no apoio, por assim dizer, ou trabalhando nos bastidores, ou mesmo fazendo parte do eleitorado, da militância, mas não me preocupa nenhum tipo mesmo com o eleitorado feminino aparecendo nas pesquisas, né? O senhor muito bom de ler pesquisa, como o eleitorado tem feito a diferença nesse momento, acho que também está cobrando um preço de Flávio Bolsonaro, o histórico tanto do pai como desses aliados, né? Mesmo o eleitorado feminino tendo o peso que aparentemente vai ter em 2026, como teve em 2022, não é algo que preocupa esse histórico que o senhor taxou como infeliz. É óbvio que isso vai ser explorado e isso vai ser atacado, e eu acho que quando o Renan mostrar a viabilidade, tanto o Flávio quanto o Lula vão colocar esses episódios no tempo de TV deles, até porque a gente não vai ter tempo de TV para se defender, né? É claro que isso será explorado e é claro que isso é um flanco, né, que está aberto. Agora, não há, o que importa na minha avaliação é nossa atitude presente, né? É a construção do movimento hoje, é a composição feminina que nós temos hoje. Não à toa, enfim, nós tivemos aí há alguns anos a primeira mulher coordenadora nacional do MBL, que é a Amanda Vettorazzo, que hoje coordena a campanha do Renan Santos, e hoje boa parte das nossas chapas, né, tem como principais lideranças ou figuras mais proeminentes, né, não vou colocar como uma liderança porque uma chapa não tem liderança, mas como figuras mais proeminentes, mulheres. Até a gente falava mais cedo sobre, vocês me perguntavam sobre nomes que eu acho que estão mais fortes, né, dentro do partido nos estados, boa parte deles mulheres, e nós nunca... Eu acho que essa será a eleição que nós mais vamos eleger mulheres, e mulheres bem votadas. Então, Dani, eu realmente não acho que isso seja... eu acho que sejam episódios passados que vão ser repisados e que a gente vai apresentar a defesa que o Renan já apresentou. Gostou desse corte? Então se inscreve no Recorte Público, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.